Olá, meus amores! Vamos lá para mais um dia de aula? Isso aí! Hoje nossa aula será de história. Vamos viajar mais um pouco na nossa história, não é isso? Conhecer mais um pouco. Só que antes de começar, vamos para o nosso combinado? Isso mesmo! Procurar aquele local tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? 10. Então, agora vamos pegar os nossos materiais. O nosso livro de história, o nosso caderno, lápis e a borracha. Pegaram? Então vamos lá? Vamos acompanhar aqui a professora. Abram o livro de vocês na página 64. Abriram? Então vamos lá. No dia 22 de abril de 1500, o título é A Chegada dos Europeus. No dia 22 de abril de 1500, a expedição comandada pelo navegador português Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral, onde atualmente se localiza o estado da Bahia, na região nordeste do Brasil. Ele diz: observe a imagem a seguir. Nessa imagem aqui, que vocês podem observar, nós estamos vendo o quê? Os índios, né? Vamos observar como é que eles estão. Eles estão vestidos? Não, eles estão nus, não é isso? Eles têm alguns ornamentos, né, na cabeça, que são os cocás. Também tem algumas lanças, se vocês observarem. E aqui, como é que estão os portugueses? Eles estão nus? Não, eles estão em traje, né? Da época que se encontravam, do século XVI. E eles trazem o quê? Os índios estão com algumas lanças e estão nus. E eles estão como? Eles estão vestidos e trazem com eles também algumas lanças. E aí nós vemos alguns navios, não é isso? Que vêm com a expedição que é comandada pelo português Pedro Álvares Cabral. Aí, aqui embaixo tem o ano que foi feita essa pintura, em 1900, por Alfredo Roque Gameiro, certo? Vamos aqui para o outro lado. Esse encontro foi muito significativo para os dois povos. Veja quais foram as primeiras impressões que os portugueses tiveram dos indígenas na carta feita pelo escrivão da esquadra de Cabral, Pero Vaz de Caminha. Ele diz assim: pele quase vermelha, totalmente nus, cabelos lisos e cortados em cima das orelhas. Tinham a cabeça enfeitada por belos cocares de penas coloridas e nada para lhes cobrir as vergonhas. Todos traziam nas mãos grandes arcos de madeira escura e flechas de bambu. Em outro trecho da carta, Caminha registrou como ocorreu o primeiro contato entre um português e os indígenas. Nicolau Coelho, um dos membros da esquadra, foi o primeiro a desembarcar. Aí, Caminha vai falar como foi esse primeiro encontro entre Nicolau Coelho e os indígenas. Aí ele diz assim: eles não entendiam português, mas compreenderam a linguagem dos gestos. Nicolau pediu com gestos para que abaixassem as armas. Os homens o atenderam. Nicolau Coelho ofereceu a eles o seu barrete frígio, o gorro vermelho que trazia na cabeça. Os homens aceitaram e deram a ele um de seus cocares de penas coloridas. Com essa troca de presentes, terminou o primeiro contato entre os nativos e os portugueses. Então, vocês entenderam? Ele fez uma troca de presente para se mostrar amigável, né? Para só assim os índios aceitarem ele. Mas no primeiro contato, os índios não entendiam a nossa língua, a língua portuguesa, mas ele entendeu os gestos que Nicolau Coelho fez ao pedir que baixassem as armas. Vamos aqui para o outro lado. Na outra página, né? Na página 68, vocês vão ver a linha do tempo, onde tem assim: o que é a linha do tempo? É contando ano por ano os acontecimentos que tiveram.
na nossa história. Então vamos aqui comigo, olha. A linha do tempo é um recurso bastante utilizado pelos historiadores para localizar os fatos históricos no tempo. Observe como ficam os períodos da história política do Brasil inseridos em uma linha do tempo. Aí vocês podem ver que começou aqui em 1500, que foi de 1500 até 1822, foi o quê? O período colonial. Então, de 1500 a 1822, que é essa faixa aqui mais escura, o verde mais escuro, foi o período colonial. De 1822 a 1889, essa parte verde mais clara aqui, foi o período imperial. E o que foi o período republicano, professor? Aconteceu quando? De 1889 até a atualidade, até os tempos de hoje que nós estamos. O livro aqui parou em 2000, mas segue até a nossa atualidade de agora, 2020, certo? E aqui tem embaixo. Perceba que é nessa linha do tempo, cada período está representado por um intervalo de quê? De cor. O período colonial pela cor verde, o período imperial pela cor verde clara e o período republicano pela cor rosa. Além das informações de períodos em uma linha do tempo, pode ser mostrados fatos históricos, como no exemplo a seguir. Aí ele bota aqui alguns exemplos, olha, que em 1500 aconteceu um fato histórico, 22 de abril de 1500, encontro entre indígenas e portugueses, que foi aquela primeira página quando eu falei a vocês que os portugueses desembarcaram vindo de uma expedição, comandada por Pedro Álvares Cabral. Quando chegou aqui em 7 de setembro de 1822, houve a proclamação da independência do Brasil, que eu também já expliquei para vocês na aula, de Sociedade e Cultura sobre a independência do Brasil. Aí, nesse período aqui, na cor verde clara, não aconteceu nenhum fato histórico, por isso que ele ficou sem ser mencionado. Já aqui nessa parte rosa, na cor rosa, no dia 15 de novembro de 1889, acontece o quê? A proclamação da República. Entenderam que além da linha do tempo servir para marcar, períodos, também serve para marcar fatos históricos, como vocês viram aqui. Certo, meus amores? Então, mas nossa aula não termina por aqui, não. Eu vou deixar uma tarefa para que vocês possam copiar no caderno de vocês. Deixa eu colar aqui. E vocês vão ter que fazer essa tarefa no caderno de vocês, mas olhando pelo livro de história de vocês. Como assim, professora? Olha, observe aqui. Observe a imagem da página 64 e responda. Então, vocês irão observar a imagem na página 64, essa imagem aqui, e irão responder. Quais são as pessoas que estão sendo representadas na imagem? Quem são elas que estão aqui? Eu expliquei a vocês. E aqui na letra B, represente por meio de desenho e palavras com as pessoas que viviam nas terras brasileiras. Antes da chegada dos portugueses, se relacionava com a natureza. Então, represente por meio de desenho e palavra como as pessoas, desculpa aqui, deixa eu colocar o, como, aqui tem o O. Como as pessoas que viviam nas terras brasileiras, antes da chegada dos portugueses, se relacionavam com a natureza. Então, vocês irão fazer por meio de desenho, aquela forma, meu amor, que eu expliquei para vocês. O que era que eles faziam antes dos portugueses chegar? Como era que os índios viviam? Eles faziam o quê? Lembram? Eles caçavam, eles pescavam e assim por diante. Então, vocês irão fazer em forma de desenho, usando palavras, como é que as pessoas viviam nas terras brasileiras, como era que eles viviam antes da chegada dos portugueses, como era que eles se relacionavam com a natureza, que vocês lembram que eles tinham a natureza como um Deus,
como uma terra sagrada, certo? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Fica com Deus, meus amores!